E disse Deus: produz a terra erva verde que dê semente, uma árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Você já parou para pensar aqui que Deus ele cria a erva verde e especifica que a erva verde ela tem que dar semente, para que a semente dê árvore e para que a árvore tenha fruto. Então, Deus ele cria a erva, espalha sobre o mundo e ele vai, e se pode ver aqui que se você entender, ele ainda vai falar assim, ó, presta atenção, produz a terra erva verde. Então ele mandou a terra inteira produzir a erva verde e especifica para a terra. Você vai produzir, mas essa erva verde ela tem que dar semente. E a semente ela tem que dar uma árvore. E a árvore tem que ser frutífera, que dê frutos. E ainda diz, segundo a sua espécie. Ou seja, Deus ele não queria só um fruto. Deus queria vários frutos. Compreende? Ah, o que você quer dizer com isso? Eu lendo esse versículo aqui, eu parei para pensar. Se Deus ordenou para a terra, que não tem alma, que era para criar uma erva, capaz de criar uma semente, que a semente teria que entender também que tinha que criar várias árvores e ela ainda tinha que entender, que a árvore tinha que entender que tinha que dar fruto. E teria que ter várias árvores e elas não poderiam dar o mesmo fruto. Tá, é onde que eu quero chegar com isso? Deus deu dom para cada um de nós. Dom do louvor, dom da pregação, dom da palavra. Amém? Então cada um tem o seu dom. Só que uma coisa que Deus exige é que tudo aquilo que ele planta em você, você tem que fazer o quê? Devolver para ele. Porque Deus ele criou a erva, mas ele queria que ela gerasse a semente. A semente, quando ela veio à existência, ela tinha que gerar uma árvore. E a árvore tinha que ter frutos. Quem lembra da passagem que Jesus ele estava com fome? Parou numa árvore. E a árvore era linda, porém a árvore não tinha fruto e ele amaldiçoou a árvore e a árvore secou. Mas por que ele fez isso? Porque uma árvore que não dá frutos, ela não serve para alimentar a fome do faminto. Pastor, o que isso tem a ver com a gente? Eu e você somos quem alimentamos a humanidade. Como? Através da palavra. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. Então, se você tem um dom, pastor, eu não sei pregar, mas eu louvo. Através do teu louvor, você vai também estar o quê? Levando alimento para almas que estão tristes. Porque através do louvor, a gente cura corações. Através da palavra, a gente fortalece. Se você prega, eu sei que o inferno se levanta todo dia para calar a tua boca. Mas você vai continuar pregando com a graça do Pai. Por quê? Porque você tem obrigação de obedecer àquele que é Pai, que é todo-poderoso, que é Senhor, que nos criou não só para a gente nascer, formar uma casinha, ter família e só. Não, o Senhor quer que a gente gere fruto, até porque Ele não ia derramar dons na nossa vida para ficar guardado, não. Os nossos dons é para gerar. E se não estamos gerando, não estamos fazendo aquilo para o que Deus nos criou. Deus criou cada um para um propósito. E é por isso que no decorrer da vida ele vai derramando dons. Para uns Deus dá um, para outros Deus dá outro. Quem lembra da passagem que diz também sobre os dons, né? Que um enterra, um que só tinha um enterrou. E Deus ele jogou ele no inferno. Ele deu exemplo, porque se ele não teve capacidade de trabalhar nem com aquele que ele tinha, que era um só, ele não era digno do reino dos céus. Agora outros tinha 5 e trabalhou em todos com perfeição e ganhou 10, porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas porém a pessoa não desiste, a pessoa continua trabalhando. Por isso que tem pessoas que têm dom do louvor, dom da palavra, dom da pregação, dom de interpretação, dom de sonho, tem um monte de dom. Nossa, aquela pessoa tem um monte de dom, mas por quê? Porque cada dom que ela ia recebendo, ela ia trabalhando e aquilo ia gerando outros dons. Porque quanto mais o Senhor vê que você está trabalhando e outros não estão, ele vai tirar o dom daquele que não está fazendo nada e vai colocar em você. Ah, pastora, mentira. Na passagem dos dons vai dizer isso. Que um enterrou. Então, quando Deus ele volta, ou seu Senhor volta, para ver, eu enterrei porque eu fiquei com medo, porque eu sei que o Senhor colhe onde não plantou e tal, e eu fiquei com medo do Senhor. É um exemplo que eu estou dando para ser rápido aqui. Aí o Senhor fala, então você não é digno, você não mereceu. Então ele pega de um e dá porque tinha mais. Então por isso que tem uma pessoa só que tem vários dons. E tem pessoa que tem dom, enterra o dom e não usa aquele dom.
Mas Deus, ele vê se uma pessoa só, ela está exercendo bem o chamado dela e usando os dons dela e o outro não está, Deus fala, eu vou ter que usar ela em vários dons, porque aquele que está junto com ela não exerce o dom, não trabalha com o dom, não gera fruto. Então eu e você tem que gerar fruto. Em Gênesis capítulo 1, sabe o que vai ensinar pra gente? Que o nosso Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador de tudo, de todas as coisas, do universo, da terra, entendeu? Da vida, enfim. E vai mostrar o caráter de Deus. Como ele é incrível, como ele é perfeito, como ele é inteligente, e como ele provê, e como ele é poderoso. Você já parou para pensar? Ele deu uma ordem àquilo, e Deus, ele era muito claro. Eu te dou uma ordem para vir à existência, porque eu quero que essa erva, eu tô te dando a ordem, exista. E eu quero que você exista não simplesmente por existir. Eu quero que você exista porque através de você vai ter o quê? A semente. Por causa da erva. E por causa vai ter a semente, vai ter a árvore e vai ter os frutos. E os frutos vão alimentar a criatura que eu vou criar. Então, a erva foi muito importante quando foi criada. Ela era incrível. Hoje em dia, você olha para o mato no chão, você fala, não serve para nada. Mas ele foi criado primeiro para depois ser gerado o resto. Glória a Deus. Talvez você está achando que, é pouco. É muito pouco. Não, não é pouco. Faça com teu pouco o melhor, porque através de você, muitas coisas incríveis acontecerão na vida de pessoas. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, gente. É Gênesis capítulo 1, versículo 11. Meu Deus, é forte.